Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Aos inscritos do canal aí, é um prazer ter vocês. E convido a todos que estão me assistindo a se inscrever no nosso canal para nos fortalecer e entender um pouco mais como é a transformação do digital na vida das pessoas, com o exemplo meu. Bom, eu queria falar um negócio bem interessante para vocês, porque tudo é um círculo, né? É uma roda gigante. É um começo, meio e fim, digamos assim. Então, o que acontece é o seguinte: como eu vim parar no digital? O digital ele faz parte da vida de todo ser humano. Se perguntar lá para a inteligência artificial lá, ela vai dizer que já existia antes mesmo de ser descoberta pelo homem, né? E como funciona essa dinâmica? Eu me lembro que quando surgiu o computador, lá naquela época, lá meados de 90, depois veio a internet, eu queria muito participar dessa transformação naquela época. Então eu fiz um curso de MS-DOS, que é uma linguagem de programação antiga, né? Mas que foi muito importante e revolucionária ao longo do tempo para depois, mais para frente, é, eu fazer um especificamente de HTML, que é a linguagem de programação. Até inclusive, por um bom tempo, a linguagem de programação foi a linguagem número um no planeta, foi a linguagem mais falada no mundo inteiro, mais do que o inglês, o português, enfim, a linguagem de computação. Então, quando saiu os computadores, eu comprei um PC. Não com o intuito na época de trabalhar, mas sim com o intuito de conhecer, mexer, entender e operar aquela máquina. O tempo foi passando, evoluindo, veio a internet de escada, que hoje não é como é tão fácil de ter acesso à internet, né? E a tendência é cada vez ser mais fácil ter internet. A internet vai fazer parte da transformação da humanidade, já está sendo, né? Então, o que acontece a partir da vinda da internet, as coisas começaram a mudar, agilizar. Em meados de 2017, mais ou menos, eu ainda morava em Santa Catarina, naquela época, e quis entrar para o digital, naquele período, para como ser negócio. E devido à falta de conhecimento sobre o assunto, que era tráfego pago, eu consegui até ao ponto de chegar no no tráfego pago. Mas era um bicho de sete cabeças. Na internet ninguém falava nada disso. Eu não conseguia entender o assunto e não dei continuidade. Tive que parar. Parar nesse período aí por não saber operar com o mercado, o tráfego pago. O que aconteceu? Passou esses anos todos de lá para cá, né? Eu vim para Porto Alegre morar aqui de volta. Eu sou nascido e criado em Porto Alegre. Morei mais de 20 anos em Floripa. Trabalhei com várias oportunidades lá e voltei para Porto Alegre, onde eu resido hoje no meu apartamento. Tenho a minha empresa própria, meus negócios, tudo graças ao digital. Então, em 2017, quando eu já estava morando aqui em Porto Alegre, eu queria entrar no negócio digital, mas faltava recursos. Aí eu dei um tempero, dei uma parada por um tempo, né? Prestei serviço para empresas através do CLT. Eu consegui adquirir um notebook, uma estrutura para poder estar tendo como escritório em minha casa, né? E agora, nesse período, como eu vim me dedicar integralmente, foi a partir desse ano de 2025. O final do ano passado eu estava no CLT ainda, era motorista de uma empresa e devido à relação tóxica que eu estava tendo lá no trabalho e na minha vida em geral, eu precisei dar um tempo após ter sofrido um acidente para poder estar me reorganizando, me achando, entendendo resposta para muitas perguntas na minha vida, porque até então eu não tinha o conhecimento do que era relação abusiva, uma relação tóxica e as suas consequências.
Então, o que que aconteceu? Eu tive um acidente de moto, quase vinha a falecer, e numa das sessões de, de psicólogo que eu estava fazendo, umas sessões, a doutora me falou assim, por que que tu não transforma esse tua vivência, esse teu problema que tu tá conseguindo sair agora, entender o que que aconteceu nessa relação tóxica, conta num livro e lança esse livro para ajudar outras pessoas. Eu achei muito interessante aquela ideia dela. Fui no chat GBT e pedi um roteiro para mim poder criar um livro. Então eu criei esse livro no ano passado, né, um e-book, relatos meus de vidas e fiz um protocolo de sobrevivência para como sobreviver uma relação tóxica, seja com familiar, com amigos ou até mesmo no lado profissional dentro de uma empresa também, como a pessoa entender as dinâmicas de manipulação e poder sair dela sem ter grandes consequências. A gente sempre tem. É tão forte, tão impactante que a doutora comentou que, entre tantas coisas que ela comentou, que uma pessoa quando está saindo de uma relação tóxica, seja qual o laço que for, se é amizade, familiar ou trabalho, a pessoa sai num estágio emocional abaladíssimo, igual a um soldado que volta da guerra e tem problemas de desligar aquele instinto de sobrevivência no campo de batalha. E isso faz mal para a saúde, para o corpo, para a mente. A pessoa pode morrer de ataque cardíaco, enfim, vários problemas de saúde, sequelas grandes. Então, tem que ser um tratamento com profissionais especializado nessa área, porque não é qualquer área, tem que ser área específica de relação tóxicas, né? Principalmente na área de narcisistas. Pois bem, eu fiz um e-book e esse e-book foi o primeiro produto digital que eu tive, que eu tenho, né? A partir daí teve ideias de outros negócios digitais também. Mas o X da questão é qual? O X da questão é aquela na qual a gente tem que saber o que está fazendo. E eu não sabia. Então foi aí que eu adquiri um curso na plataforma da Curify. Hoje eu sou afiliado, é o mesmo curso que eu revendo ele, né? E o que acontece? É um curso muito bom, porque ele capacita qualquer pessoa que queira viver do digital através de uma internet, de um telefone ou um notebook de qualquer lugar do mundo. Então, o que acontece? Essa capacitação que a gente tem, ela é devido ao curso. Esse curso é um curso que me ajudou muito no meu progresso do meu negócio, também montar minha empresa, entender as dinâmicas de como é viver digital. Foi aí que eu fiz o canal no YouTube, fechei parcerias, tive assessoramento, tenho clientes, enfim, todo um ecossistema que está sendo montado em função desse curso. Então, é um curso que tu adquirindo ele pela plataforma da Curify, meu link vai estar embaixo, quem quiser pode estar adquirindo também, né? E ele vem ao estilo de Netflix, aqui ó, tu vai aprendendo por módulos, né? Então, para vocês terem uma ideia, é muito interessante, é importante ter. Hoje, aqui nesse meu curso, na palma da minha mão, eu tenho mais de 10 cursos, que totalizando esses cursos dá para mais de R$ 10.000. Para vocês terem ideia, o conhecimento é fundamental e vital nesse momento. Então, tu escolhe aqui os temas, começa começo, meio e fim. Um dos primeiros módulos que me chama muita atenção é a forma de programação mental, se chama, é essa daqui, ó, programação mental. Nessa programação mental, te prepara a tua mente e o teu cotidiano de vida a ser empreendedor digital. Porque quando a gente é CLT, a gente é condicionado das 8 às 8 e 1 hora de intervalo e fazer o que o patrão manda.
Aqui tu tem uma autonomia de poder estar tendo o tempo para ti e podendo administrar da melhor forma possível. Eu tenho que trabalhar, cuidar do meu apartamento, cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, cuidar da minha vida e dos meus negócios. Então tem que ter uma organização para poder tocar tudo, né? Para não se estender muito nessa conversa, esses módulos tu pode estudar aos poucos, então tem desde mentalidade, os primeiros passos, como ganhar o dinheiro com produtos físicos, né? Vendas com anúncios automáticos, monetização, lucrando com inteligência artificial, tarefas remuneráveis e prestação de serviços, e por aí vai. Cada um desses que eu falei tem mais de 10 módulos que a pessoa pode aplicar para monetizar pelo celular. Então, você tem que ter a consciência que a profissão braçal vai acabar. Você é motorista, você é um funcionário, atendente, você é colaborador, seja qual for a sua profissão, saiba que vai acabar, porque a inteligência artificial vai vir para tomar o seu lugar. Se você não souber lidar com ela, você vai ser escravo dela. É isso que eu falo no meu canal lá no YouTube. Assista e verifique, seja inscrito do nosso canal para ter conhecimento. O conhecimento é libertador. Eu sei que meu filho está assistindo, a minha neta está assistindo isso aí, com certeza, sempre quando chega a notificação de novos vídeos, eles me veem e eu fico feliz em participar do progresso e do crescimento da minha neta através do digital, tá bom? Para não, eu vou fazer outro vídeo contando detalhadamente sobre outros assuntos do digital. Aguarde aí.